Primeiro nós vamos compreender aqui o problema que nós estamos enfrentando, para daí nós entendermos qual é a solução do problema, né? Bom, o que eu quero fazer, como você viu ali no tour, é chamar o relatório de forma dinâmica, né? Então eu quero abrir o meu sistema, né? Vamos abrir aqui, por exemplo, o servidor e logo depois os cadastros. Aqui, ó, banco. Eu quero fazer uma consulta, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, no nome, tudo que tem a Brasil. Eita, tem um monte de banco que tem Brasil, né? Tá. E aí, ao clicar em imprimir, opa, conexão recusada, é evidente, né? Porque o servidor do Report Manager não está rodando. Então, vamos colocar aqui o servidor para rodar. C projetos Report Manager server app aqui. Prontinho. E aí aparecem os dados, né, de acordo com o que eu estou vendo aqui no meu filtro, tá? Então fechei aqui o relatório, coloquei Gold F9, tá aí o Goldman Sachs, imprimir. No meu relatório aparece apenas o banco Goldman Sachs, tá? Legal. Isso é o que eu quero que aconteça. Esse é o meu objetivo final, tá? Beleza. Para isso, né, você que já conhece os cadastros, você sabe que nós armazenamos os dados aqui da consulta num filtro. Esse filtro ele sobe para o servidor de aplicações da T2TI, que realiza a consulta, devolve os dados em objeto JSON, eu converto para objetos Delphi e mostro os dados aqui para o meu usuário, né? Então eu subo um filtro para o servidor de aplicações para que ele realize a consulta, tá? Como é que funciona aqui nos relatórios, né? Os relatórios eles funcionam da seguinte maneira, olha. Eu tenho aqui, por exemplo, um relatório de convênio, né? E nesse relatório de convênio, eu defino aqui as configurações para acesso aos dados, tá? Então eu tenho aqui o que ele chama de tabelas, tenho duas, né? Tem uma cabeçalho, onde eu seleciono os dados da empresa e esses dados eles são exibidos aqui acima, são aproveitados aqui em cima, tá? E tenho o dados, que é onde eu realizo aqui a seleção dos dados que serão exibidos aqui nos detalhes, ok? Quando eu clico em exibir, ele exibe para mim todos os dados, tá? Se eu clicar aqui em valores de parâmetros, eu posso passar alguma coisa como parâmetro para ele. No caso, eu estou passando aqui como parâmetro apenas o título do relatório, tá? Mas se eu vier aqui em definição de dados, e aqui, olha, estou selecionando tudo de convênio, tal e tal. Se eu inserir aqui, ó, o ERI ID igual a para ID. Então aqui vai ser o parâmetro do ID, tá certo? Vou clicar em OK. Daí eu vou ter que definir esse parâmetro, né? Par ID. Esse parâmetro vai ser do tipo inteiro, tá? Ele vai procurar em dados e vai associar aos dados aí esse parâmetro, ok? Aqui em valores de parâmetros eu vou inserir como padrão o ID de número 1, tá? Vou clicar em OK, vou exibir. Opa, a coluna está ambígua, então nós temos que arrumar aqui, porque eu coloquei o ERI-ID, mas é o ID de quem? É o ID do convênio, né? C.ID igual ao parâmetro ID. Ok. Agora sim, ó.
ele mostra para mim apenas o convênio cujo ID é igual a 1. Tá? Muito bem. Eu vou abrir aqui essa minha aplicação de exemplo para mostrar como é que nós faríamos isso a partir do Delphi, né? Como é que nós passamos um parâmetro para ele. Isso já foi exibido também nos vídeos anteriores, né? Aqueles que são pré-requisitos, então não vou falar com muitos detalhes. Você tem que assistir aqueles 2 primeiros vídeos para download, tá? Para você compreender plenamente o que eu vou fazer aqui. Então, abri aqui o Delphi. Vou abrir essa minha aplicação de exemplo. Aí está. Veja que eu tenho um componente do Report Manager, o VCL Report. Eu vou clicar nesse relatório local. Tá? Ele tem aqui esse código download de arquivo, porque eu aproveitei esse exemplo. Né? Você vai observar que eu aproveitei esse exemplo. Foi o último exemplo que eu fiz no vídeo de download do servidor TCP. Tá? Mas eu não estou usando isso daqui agora não. Então veja só, aqui nesse relatório local, eu tenho uma consulta qualquer, né? E aqui eu estou passando já a consulta SQL para ele, mas eu não vou fazer isso por enquanto não, tá? Eu vou comentar isso daqui, vou comentar isso, pronto. Tá? Então esse consulta SQL aqui, por enquanto, ele não está sendo utilizado, tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando o arquivo do relatório, que é o helconvenio.rep, e estou setando o parâmetro. Primeiro o parâmetro título relatório, de acordo com o que tiver aqui, ó, relação dos convênios. E aí eu executo o relatório, tá? São essas 3 linhas aqui que estão funcionando. Vou até comentar isso daqui para não restar nenhuma dúvida. Pronto. Opa, acabei comentando, foi mais acima, né? Comentar essa daqui. Prontinho. Vou executar. Relatório local. E aí está. Né? E ele imprimiu apenas o ID igual a 1. Né? Isso porque a gente salvou essa informação lá no relatório e não estamos passando parâmetro nenhum. Tá? Então deixa eu arrumar isso daqui. Para ID. Valor dos parâmetros, deixa eu colocar 0 aqui. Nenhum dado disponível para imprimir. Vou executar novamente aqui. Ó, nenhum dado disponível para imprimir, tá? Eu vou precisar passar esse parâmetro para ele. Então eu vou passar aqui o parâmetro, ó. Par ID igual a 2. E aí, ele imprime para mim o convênio de número 2. Tá certo? E por aí vai, tá? Lembrando, né, que lá na nossa aplicação, no T2TIRP, nós temos que passar para o relatório um filtro. Não basta eu passar um parâmetro. Porque o meu filtro lá pode envolver vários campos, né? Você deve lembrar que nós temos uma janela de filtro e o meu filtro ele pode envolver vários campos, tá certo? Então eu tenho que passar o filtro completo para o Report Manager, né? Como é que seria isso? Eu teria que vir aqui, ó, e em dados colocar o ERI parâmetro. O ERI parâmetro teria que ser assim. E daí eu passaria o meu filtro completo aqui para o relatório, tá? Agora eu venho aqui em definição de parâmetro, tiro esse para ID, crio um parâmetro chamado parâmetro do tipo string, sem valor nenhum, vinculado a ninguém, porque eu vou receber esse parâmetro aí, tá? Daí aqui em valores de parâmetros, no parâmetro de baixo eu colocaria ID igual a 1. Né? Eu quero passar o parâmetro completo, tá? Daí ficaria o ERI, aí no parâmetro eu recebo ID igual a 1, ok? Quando eu peço para executar,
eu recebo um erro, né? Tipo desconhecido, né? Não é possível fazer dessa forma, tá? O parâmetro que ele recebe aqui é o parâmetro relacionado ao campo mesmo. Então tem que ser o area id igual ao parâmetro, do jeito que estava. Eu não consigo passar um filtro completo como parâmetro. Dessa maneira aí não, tá? Então essa ideia de passar o filtro como parâmetro já não funciona. Tá? A não ser que nós alterássemos aí o Report Manager para trabalhar dessa forma. Mas ele por padrão não funciona assim, tá certo? Então vou excluir isso daqui. Vou criar novamente o nosso parâmetro id, né, que é do tipo inteiro e está vinculado aí aos dados. O parâmetro está zerado, nenhum dado disponível para imprimir porque o parâmetro ele está zerado, né? Mas quando eu executar aqui a minha aplicação, ele vai imprimir novamente aí o ID de número 2 que eu defini. Tá, então eu não tenho aí como passar o parâmetro, né? O que é que eu vou fazer então? Eu vou passar o SQL completo para ele, tá certo? Como é que eu faço isso? Olha, se eu abrir aqui o meu relatório no Notepad++, você vai observar que eu tenho algumas seções aqui nele, né? Então eu tenho essa seção Data Info aqui, ó. Nessa seção Data Info eu tenho as informações dos meus dados, né? Então eu tenho o primeiro item, que é o cabeçalho, e tenho o segundo item, que são os dados, né? Então o que eu vou fazer lá no componente? Eu vou pegar o Data Info dele, vou pegar o Data Info cujo alias é dados, e vou setar o SQL dele, tá? Fazendo isso, vai funcionar. Tranquilo? Isso vai funcionar a nível local, né? Quando o relatório está sendo executado a nível local. A nível de servidor, não, porque o servidor do Report Manager ele não desce para mim essa informação aqui. Esse data info eu também não consigo setar o data info lá no servidor. Tá? E agora, como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma solução local, mas que não serve para o meu servidor. Tá? É isso que nós vamos ver a partir das próximas aulas. Primeiro nós vamos solucionar de forma local, depois a gente vai solucionar lá no servidor.